Paz do Senhor a todos, irmãos. Espero que todos estejam bem. Pegue papel, pegue caneta, anote. Vamos estudar a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Evangelho de Mateus 16. Vamos lá? Diz assim. Eu vou usar minha versão King James, irmãos. Minha Bíblia King James. Amém? Para você não achar estranho quando você estiver ouvindo. Eu falo isso já para deixar avisado, porque essa Bíblia aqui ela é ótima para estudo. Vamos lá? Diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 1. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e, para o provar, pediram que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Então ele lhes ponderou: quando começa a entardecer, dizeis: haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Verso 3. Ou pela manhã, dizeis: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos. Verso 4. Esta geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será concedido a não ser o sinal de Jonas. Jesus se afastou então deles e partiu dali. Então vamos lá, nessa primeira parte, do verso 1 ao verso 4, fariseus e saduceus se aproximam de Jesus e pedem um sinal para Jesus. E Jesus imediatamente ponderou para eles e começou a explicar. Quando vocês olham para o céu e vê o céu que está avermelhado, vocês dizem: hoje vai fazer um bom tempo. Mas quando vocês olham pelo céu pela parte da manhã e vê um vermelho nublado, vocês dizem: nesse momento vai chover. O que Jesus está explicando aqui? O que Jesus está nos ensinando aqui? Que a gente precisa aprender a discernir aquilo que está diante dos nossos olhos. Porque na realidade Jesus não precisava fazer mais sinal algum. Por que Jesus não precisava mais fazer sinal algum? Porque no capítulo anterior, no verso 15, no verso 14, todos testemunharam dos milagres que Jesus fez, as curas, as multiplicações, a multiplicação de pães e peixes. Então Jesus não precisava fazer mais nada, porque tudo já estava, todas as pessoas estavam vendo, e ainda que elas não tivessem visto, tinha muitas testemunhas. Então a primeira coisa que a gente aprende é discernir aquilo que está diante dos nossos olhos. E outra coisa que a gente pode aplicar também nessa passagem aqui é que os fariseus e os saduceus estavam querendo que Jesus fizesse o milagre que eles queriam. Que Jesus fizesse o sinal que eles queriam. O que a gente aprende aqui? Isso aqui tipifica muitas vezes, irmãos, algumas pessoas que espera que Jesus vai fazer as coisas do jeito que ela quer, do jeito que a pessoa quer. Jesus fala o que pra gente? Para essas pessoas que são assim, ó: não vou fazer, eu não preciso fazer mais nada. Por quê? Porque já está tudo feito. Verso 5 diz assim: indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. E Jesus lhes falou: estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Entretanto, eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pães. Verso 8. Percebendo a desavença, Jesus indagou: por que discordais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pães? Verso 9. Não compreendeis até agora, nem sequer lembrais, dos 5 pães para 5.000 homens, e quantas cestas recolhestes? Verso 10.
Nem dos 7 pães para aqueles outros 4.000, e de quantos cestos recolhestes? 11. Como não entendeis que não vos falava a respeito de pães, e sim, tendes, pois, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Verso 12. Compreenderam então que não lhes dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas que se acautelassem da doutrina dos fariseus e saduceus. Então aqui a gente vê os discípulos com uma mente, sabe? Com uma mente bem natural. Porque Jesus ele fala, tenham cuidado, né? Acautelai-vos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. O que eles entenderam? Ah, ele está falando porque nós não trouxemos pães. Nós não trouxemos pães. E Jesus imediatamente fala para eles, vocês não entenderam até agora. Vocês não se lembram da multiplicação dos pães? E quantos cestos de pães vocês recolheram? O que isso tipifica? A pessoa, primeiro, a pessoa que tem uma mente natural. O cristão que tem uma mente totalmente natural. Ele não compreende as coisas de Deus. Segundo, que muitas vezes aquilo que Deus faz na nossa vida, a gente tem a tendência a esquecer rapidamente. Já parou para analisar isso? Que muitas vezes aquilo que Deus faz na nossa vida, a gente tem a tendência a esquecer muito rápido. E aquilo que a gente aguarda que ele faça, a gente fica frustrado porque ele não faz como a gente quer. Aí volta para a primeira parte aqui do capítulo 16. E Jesus ele explica para eles. Na realidade, o fermento tipifica o ensino, a doutrina dos fariseus. O que a gente aprende aqui? Irmãos, a gente aprende uma coisa muito importante, que muitos cristãos, eles têm se corrompido com vários tipos de ensinamento. E muitos cristãos, infelizmente, eles não gostam de Bíblia. Muitos cristãos, eles não gostam de Bíblia. Você acha que se eu tivesse aqui aberto esse canal igual eu abri aqui para ensinar, para fazer estudo bíblico, se esse canal que eu abri fosse para postar revelações, dons espirituais, cura, você acha que quantas pessoas estavam seguindo aqui esse canal? E outra, você acha que quantas pessoas, sabe? Quantas pessoas iam compartilhar esse canal aqui? Muitas pessoas, irmãos. Muitas pessoas. Porque eu não estou falando que isso não seja importante, mas isso não é prioridade. Não é prioridade. A prioridade minha e sua, é a palavra de Deus. São as leis e os mandamentos do Senhor. A gente vê um povo que eles gostam de tudo, menos de Bíblia. Menos de Bíblia. Muitas vezes eles se apegam a profecias catastróficas, se apegam a todo tipo de coisa, menos a palavra de Deus. Menos a palavra de Deus. Se fosse aqui um canal de dons espirituais, de revelação, olha, mande o seu nome que eu vou orar aqui e Deus vai me dar, o Espírito de Deus vai me dar uma revelação aqui e eu vou lhe mandar. Irmão, isso aqui estava lotado, isso aqui estava cheio de gente. Isso aqui tinha muitas e muitas visualizações. Por quê? Porque o povo, irmão, ele se encanta por isso. Ele não se encanta com a palavra de Deus. Ele não se encanta com aquilo que Jesus falou. Eles se encantam, sabe, com esse tipo de coisa. Eles se encantam com esse tipo de coisa. Irmãos, e a gente precisa... Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa, sabe,
está edificado na palavra, porque Jesus, lá em Mateus 24, a gente vai ver aqui, que Jesus ele falou: em meu nome virão falsos profetas, virão falsos cristos, virão falsos mestres, sabe? E se possível, eles enganariam a muitos. O que é isso, irmãos? As pessoas que ela se encanta por causa de milagre. Ela cai de quatro por causa de milagre. Meu Deus, que homem de Deus, que mulher de Deus, sabe? E Jesus ele fala a respeito disso. Virão falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres, e o povo está encantado por causa disso. E a questão é, nós, como cristãos, nós precisamos estar alerta a esse tipo de coisa. O milagre é ótimo, irmão. Revelação é extraordinário, sabe? É ótimo receber essas coisas da parte de Deus. Mas isso não pode, sabe, entrar no lugar de importância na nossa vida, no lugar de importância, de prioridade, porque o povo só vai para a igreja muitas vezes atrás disso. O povo não vai atrás, sabe? Não são todas as pessoas, mas muitas pessoas só vão para a igreja em busca disso. Revelação, cura, milagre, dons espirituais. Poucas pessoas vão por causa da palavra. Poucas pessoas vão interessado em aprender a palavra. Aqui, só que aí eu puxo pelo outro lado também. Só que eu não vou jogar a responsabilidade só em cima do povo. Eu olho para o outro lado da moeda. O que acontece? Muitas pessoas também, sabe? Muitas pessoas também, muitos cristãos também, pregadores não estudam a palavra e fica enchendo linguiça e fica, sabe, todo tipo de falácia, sabe? Fala qualquer tipo de coisa, mas a palavra que precisa ser prioridade, precisa ser pregada, não prega. Não prega. Mas que eu e você que estamos aqui, nós venhamos ser diferentes. Por causa do que o Espírito de Deus ele venha nos ajudar, venha nos fortalecer e nos ajudar a ser diferente. Verso 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Aqui é uma pergunta para a gente. Verso 13. Quem Jesus é na nossa vida? Quem Jesus é para você? Quem Jesus é para mim? Porque a gente pode falar, irmãos, todo tipo de coisa. Ai, sabe? Algumas pessoas, né? Jesus é tudo. Jesus é tudo na minha vida. Mas não vai para a igreja. Mas não lê a Bíblia. Mas não ora. Ai, eu tenho fé em Jesus. Eu tenho fé em Jesus. Sabe? Ai, Jesus é tudo na minha vida, mas nunca faz nada para Jesus, mas nunca fez nada para Jesus. Nunca fez nada para Jesus. E não faz nada para Jesus. Quem Jesus é para mim e para você? Porque, irmãos, se a gente é desse tipo de pessoa que fala, Jesus é tudo para mim, se a gente fala que Jesus é tudo para a gente e a gente não faz nada para Jesus, irmão, tem um inferno esperando essa pessoa. Pode ter certeza. Ó, hashtag partiu Lago de Enxofre. Partiu, ó, inferno, irmão. Verso 14. E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. 15. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Ele estava perguntando para quem nesse momento? Para os discípulos. Pessoas que estavam próximas dele. E aí? E no verso 16 diz assim: e Simão, Pedro, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente vê aqui, no decorrer do nosso estudo, que muitas vezes os discípulos, eles são muito desligados com os ensinamentos de Jesus. Eles têm uma mente assim muito natural, eles são muito
desconectados, eles têm muita dificuldade em compreender aquilo que Jesus ensinava. Mas nesse momento aqui, a gente vê Pedro recebendo uma revelação de Deus para falar quem é Jesus. E ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17: Ao que Jesus lhe afirmou: Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então o que a gente vê aqui? Deus revelando a Pedro a identidade de Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nesse momento, Jesus mostrando para Pedro qual é a identidade de Pedro. O que a gente aprende aqui? Que quando nós nos aproximamos, quando nós buscamos conhecer quem é Cristo, imediatamente Cristo nos mostra quem nós somos. Imediatamente Cristo mostra quem nós somos. E quando Cristo mostra quem nós somos, nem sempre é agradável ver quem a gente é. Nem sempre é agradável ver quem a gente é. Mas uma coisa importante eu quero te dizer. Cristo, ele nos mostra quem nós somos, a nossa condição, não com a intenção de nos acusar ou de nos envergonhar, muito pelo contrário. Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15, dizendo assim: Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele que morreu por todos, é para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, olha que coisa interessante. É o amor de Cristo, ele vai mostrar a nossa condição, quem nós somos, através do amor. Não com a intenção de nos constranger, mas com a intenção de dizer assim: você é um pecador, você é pó, você é cinza, você para mim não tem utilidade nenhuma, mas ainda assim eu te amo. É lindo, irmão, isso. É muito lindo isso. E diz aqui, e ele fala para Pedro: Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. O que Jesus estava falando aqui? Aqui nesse momento, irmão, se a gente só ler essa versão bíblica, João Ferreira de Almeida, a gente assim não consegue entender com profundidade. Mas quando a gente faz um estudo assim mais aplicado e aprofundado, a gente vai entender que na realidade, o que Jesus estava dizendo? Que no original, no grego, diz assim, isso eu aprendi através dos estudos que eu fiz. Diz assim, que aqui era um jogo de palavras, quando Jesus fala, tu és Pedro, na realidade, para o grego diz, tu és Petros, né? O que significa Petros? Petros, uma pequena pedra, uma pedra pequenininha. Aí Jesus diz, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas quando ele fala sobre esta pedra, ele não está se referindo a Pedro. Nesse momento que ele diz, e sobre esta pedra, Jesus está falando dele mesmo. E quando ele diz sobre esta pedra, já não é uma pedra, é uma montanha, é uma pedra bem grande. É a pedra angular, como a palavra diz. Aí vem os católicos, o que eles fazem? Eles pegam esse texto aqui, de forma isolada, eles usam esse texto como base para dizer que Pedro, a pedra que a igreja está edificada é Pedro. Que a pedra que Pedro foi o primeiro papa. Sabe? Eles usam esse texto aqui, de Mateus 16, 18. É esse texto que os católicos usam. Mas hoje em dia a gente já vê que muitos padres, eles já reconhecem
a interpretação errada que alguns deles fizeram, né? E aqui no verso 19 diz assim: Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Aqui, quando Jesus diz para Pedro: Eu darei a ti as chaves do reino dos céus, o que significa isso? De maneira bem simples para a gente entender. Isso aqui significa a pessoa conduzir o pecador até Cristo. Significa nós conduzirmos o pecador até Cristo. E aqui também, nessa passagem aqui, os católicos usam ela também. Eles usam até uma imagem de Jesus entregando a chave do reino dos céus para Pedro. É por isso, aí é que você entende, é por isso que as pessoas, a sociedade, de forma bem, o dito popular, quando vai chover, eles falam bem assim: ah, São Pedro vai mandar chuva. É disso aqui que vem essa crença. Né? É dessa passagem aqui que vem essa crença. Ah, São Pedro está mandando chuva. Por quê? Porque nisso Jesus entregou a chave do reino dos céus para Pedro. Mas quando Jesus entrega a chave do reino dos céus para Pedro, não significa só Pedro. Pedro significa, ele tem o simbolismo aqui da igreja. Ele entregou a chave do céu para a igreja, ou seja, para todo cristão. Todo cristão que conduz o pecador a Cristo, significa que ele tem a chave do reino dos céus. Nós temos a chave do reino dos céus. Quando nós conduzimos o pecador até aos pés de Cristo, indica isso. Nós temos a chave do reino dos céus. Espero que os irmãos tenham entendido aqui, que eu tenha me feito claro. Verso 20. Então ordenou os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele não havia descido ainda. Porque eles iam, gastar saliva querendo convencer as pessoas que Jesus era o Cristo. E a gente vê lá, a gente vai ver isso, mas eu vou citar aqui, em João 16:8, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, para o Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, existe alguém que julgue. Existe um Deus no céu que julga o homem, que diz que o homem é pecador e que se ele não se arrepender, virá juízo sobre ele. Então, quando ele fala aqui a respeito disso, no verso 20, para não falar para ninguém, porque, como eu já falei em outros estudos, né? Porque para receber o milagre, todas as pessoas estão prontas. Mas para ser testemunhas de Cristo, nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Verso 21. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Qual o motivo de Jesus alertar os discípulos a respeito daquilo que ele iria passar? Qual é o objetivo? O que Jesus estava querendo? Qual o motivo, aliás, de Jesus falar que ele ia padecer, que ele ia ser morto? Qual o motivo disso? Vamos entender? O motivo é que os discípulos, eles esperavam que Jesus ele fosse um líder político. Que Jesus ele viesse o Messias político. Por quê? Porque o povo judeu, eles estavam sob o domínio do Império Romano. Então, o que eles entenderam? Deus vai enviar o Messias e o Messias ele vai tirar o domínio dos romanos e restituir ao povo judeu. Então, logo eles entenderam. Então, o Messias que vai vir é um Messias político. E Jesus falou: não é isso não. Não é nada disso.
né? Por isso que Jesus alerta aqui os discípulos a respeito daquilo que ele haveria de padecer e da sua morte. E no verso 22 diz assim: Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Senhor, seja gracioso contigo. Senhor, de modo algum isso jamais te acontecerá. Então, aqui a gente vê, agora há pouco eu falei, que os discípulos eles tinham dificuldade em compreender os ensinamentos de Jesus, devido, né, a esse pensamento, a essa mente natural que eles tinham. Só que Pedro, né, ele tinha dado uma bola dentro, ele tinha acertado, né? No verso 21, quando Jesus perguntou: E vocês dizem que eu sou quem? Aí ele diz, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, o mesmo Pedro aqui, a gente vê ele dando uma bola fora. Pedro tipifica quem, irmãos? A gente. A gente. Que muitas vezes um dia a gente está com uma espiritualidade, sabe, elevada, ora, lê a Bíblia, busca o Senhor, né? Tá com a espiritualidade aguçada. E no outro dia já não tá mais essa coisa toda. Entendeu? Pedro, ele tipifica a gente. Outra coisa que a gente observa aqui, Pedro, o que a Bíblia diz? Chamando-o à parte, quer dizer, ele chamou Jesus de lado. O que significa isso? As pessoas que muitas vezes tipifica as pessoas muitas vezes que querem colocar Jesus contra a parede. Senhor, mas o Senhor tem que fazer. Senhor, mas tem que ser assim, sabe? Tipifica as pessoas que querem colocar Jesus contra a parede. E aí, e o que Jesus fala para essas pessoas? Escutem só. E virando Jesus, 23, repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois a tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Então, irmão, aqui ficou alerta pra gente. No momento que a gente quiser colocar Jesus contra a parede, sabe o que Jesus vai falar pra gente? Para trás de mim, Satanás, vai repreender. Vai repreender. Porque Pedro, ele chamou Jesus de canto e ele começou a falar: não, isso não vai acontecer contigo, não. Ele não falou, sabe, de uma forma sutil, ele falou de forma autoritária, se impondo: não, isso não vai acontecer contigo. Para você entender aqui o que está escrito. E Jesus repreendeu ele: para trás de mim, Satanás. Verso 24. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. O que Jesus estava falando aqui? Quando ele fala a respeito da cruz, né, que ele iria tomar a cruz, né, a culpa pelos nossos pecados, e nós devemos tomar a nossa cruz. E a pergunta é: qual é a nossa cruz? A nossa cruz é a renúncia da nossa vontade. É a renúncia da nossa vontade. Essa é a nossa cruz. A renúncia da nossa vontade, ou seja, se apartar daquilo que a nossa natureza quer e nos santificarmos. Porque no momento que a gente renuncia à nossa vontade, a gente diz não para a nossa vontade, sim para a vontade de Deus. A gente diz sim para a vontade de Deus. E isso, para Deus, para Jesus, é uma confissão de fé. Assim como Jesus levou a cruz com uma confissão de culpa pelos nossos pecados, nesse momento a cruz tipifica a renúncia da nossa vontade e a nossa confissão de fé em Cristo Jesus. Verso 25: porquanto quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. O que Jesus estava falando? Jesus ainda estava explicando para Pedro: olha, eu não posso querer poupar a minha vida, porque senão eu vou perder. Mas antes eu tenho que entregar a minha vida para quê? Para eu achar ela. Verso 26. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou que poderá dar o ser humano em troca da sua alma?
Aqui Jesus ele está mostrando a importância que tem uma alma, o valor que tem uma alma. Só uma pergunta aqui: será que a gente tem cuidado da nossa alma? Será que nós temos cuidado da nossa alma? Verso 27. Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Olha aqui que a gente precisa observar a nossa semeadura, aquilo que nós estamos fazendo para o reino de Deus, a nossa contribuição para o reino de Deus. Paulo vai dizer, 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Verso 28, com toda certeza eu vos afirmo que alguns dos que estão aqui, dos que aqui se encontram, não experimentarão a morte até que venha o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém? E aqui nós encerramos o capítulo 17 de Mateus. Espero que os irmãos estejam anotando. Amém? Estejam anotando, esteja sendo bem produtivo e de muita valia para cada um, porque eu estou aprendendo bastante. Amém, irmãos? Curta, se inscreva, compartilhe, ative as notificações. Amém? Eu peço aos irmãos que compartilhem, irmãos. Compartilhe, sabe? Compartilhe aí os nossos estudos, não por mim. Porque se for compartilhar alguma coisa de mim, irmão, eu gaguejo, tem hora que eu travo aqui. Mas eu estou procurando fazer porque eu creio que eu estou fazendo para Cristo. Amém? Então faça. Assim como eu estou aqui, contribua aí. Amém? Propagando a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, eu oro, Senhor, pela vida, Senhor, de cada um dos meus irmãos. Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos instruir na Tua palavra, Senhor. Que assim como o Senhor alertou, Senhor, os Seus discípulos, nós, que somos Teus discípulos, a respeito da doutrina dos fariseus, do fermento dos fariseus, Senhor. Que cada um de nós estejamos espiritualmente alerta, Senhor, de todo o ensinamento, meu Deus, que quer corromper, meu Deus, o nosso coração, Senhor, que vai contra a Tua palavra, Pai. Pai, eu oro, Senhor, para que cada um, Senhor, que está aqui, Senhor, que me ouve, Senhor, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um, Senhor. Que o Senhor venha nos despertar, Senhor, para a Tua obra. Que a gente venha temer a Tua palavra, Senhor. Que nós venhamos, meu Deus, nos santificar, Pai. Que nós venhamos tomar posse da chave do reino dos céus, Senhor. Que nós possamos conduzir pessoas, Senhor, aos Teus pés. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Compartilhem aí, irmão. Amém. Visualizem. Eu já deixo gravado exatamente para você olhar com calma, para você assistir com calma. Amém? Deus abençoe a todos.